Manu, eu queria ainda passar por uma outra pauta contigo. Isso é importante, eu quero que a gente destaque aqui o seguinte: vocês veem a meu lado algumas das matérias, declarações incomuns do Partido Comunista Chinês trazendo especulação, isso é uma apuração da Epoch Times americano, com o questionamento de se Xi Jinping estaria perdendo poder. O lead da matéria diz: os sinais da influência decrescente de Xi Jinping trazendo especulação quanto a quem poderia preencher um possível vácuo de poder ou um vácuo de poder no regime chinês, e se uma luta intensa, algum tipo de luta interna intrapartidária, estaria prestes a ocorrer. Além disso, se acrescenta o seguinte: houve recentemente uma visita do segundo no comando das Forças Armadas chinesas, o Zhang Youxia, que trouxe especulação também a respeito da posição de Xi Jinping pela forma como ele se conduziu enquanto em visita ao país vizinho, ao Vietnã, um país onde, claro, o Partido Comunista Chinês é um ente com muita influência vindo do exterior. Traz pra gente então a informação, Manu. O que os especialistas estão falando? Existe algum sinal de um poder decrescente de Xi Jinping no Partido Comunista Chinês? Perfeito, Marcos. Então, na verdade, existem vários analistas andam trazendo nos últimos tempos. São detalhes sutis, mas para quem entende como funciona realmente ali dentro o Partido Comunista Chinês, sabe que nada acontece por acaso. Tudo, os pequenos detalhes, eles são regulados pelo partido. Então, realmente, essas especulações, elas fazem sentido. Eu vou trazer algumas coisas aqui só para a gente ter uma ideia, mas antes, só para dar um contexto, o porquê que isso nesse momento é tão importante, porque a China hoje ela está vivendo uma grave crise econômica. E os especialistas já tinham pontuado que agora precisaria ser visto qual seria a atitude do Xi Jinping. Por quê? Porque um dos principais pontos da crise econômica que a gente está vendo agora é muito por conta do regime ter aumentado cada vez mais o seu controle dentro do país, fazendo, por exemplo, com que muitas empresas parassem de investir dentro do país, que muitas empresas realmente não quisessem mais colocar a empresa delas ali dentro por conta de várias regulações do partido. Então, resumindo, o porquê que isso é importante? Porque para reviver a economia chinesa, Xi Jinping precisaria soltar um pouco do controle que ele tinha ali dentro. Só que a especulação dos especialistas era, por conta das lutas internas que existem ali dentro do Partido Comunista Chinês, talvez se Xi Jinping afrouxasse um pouco mais as rédeas para tentar recuperar a economia, era muito possível que ele acabasse perdendo o poder. Por isso, nesse momento tão delicado, está surgindo alguns indícios de que Xi Jinping possa, de toda forma, mesmo ele não tendo afrouxado as rédeas, ele estar perdendo o poder justamente por conta da questão econômica. Porque mesmo as figuras dentro do partido, elas estão muito infelizes. Porque várias dessas pessoas, a gente tem muita questão de corrupção dentro do Partido Comunista Chinês. Corrupções em grande escala. Só que muitas dessas figuras acabaram sendo expurgadas do partido. Xi Jinping anda fazendo muitos expurgos e isso anda causando muita insatisfação dentro do governo, inclusive expurgos de vários militares muito importantes. O que, claro, tem só aumentado as tensões ali dentro. E eu só falei isso para ter um contexto de por que isso é tão significativo. Bom, e agora, como você comentou, eu vou trazer aqui alguns dos fatos mais importantes que a gente tem. Um deles é que, recentemente, Xi Jinping, que além de ser o líder do Partido Comunista Chinês, ele também é o líder da Comissão Militar Central. Só que acontece que, recentemente, ele não foi em várias das reuniões muito importantes que eles tiveram. E quem assumiu o lugar dele foi o vice-presidente da Comissão Militar Central, que foi o Zhang Youxia, que você acabou de comentar. Só que, geralmente, essas são reuniões onde Xi Jinping sempre esteve presente. É o papel do chefe da Comissão Militar Central estar presente nessas reuniões, porque é um momento deles passarem para os soldados o direcionamento. E Xi Jinping tinha focado muito numa questão principalmente de idolatria. Isso tinha sido trazido muito porque vários desses militares, eles não estavam querendo entrar realmente em uma guerra contra Taiwan. Isso também foi uma das coisas que pode ter enfraquecido Xi Jinping, a vontade de atacar Taiwan. Porque é especulado muito que vários militares, eles não querem realmente fazer esse ataque. Então, o Xi Jinping tinha ido muito nessas reuniões para tentar impregnar realmente a ideologia do partido e convencer esses militares desse ataque a Taiwan. Então, o Xi Jinping não ter ido nessas reuniões é algo muito significativo. E outra questão que também está diretamente ligado a isso é que recentemente, dia 28 do mês passado, teve um relatório de uma reunião do Politburo,
onde eles não destacaram várias coisas que eles já vinham destacando há vários anos, como, por exemplo, o respeito à autoridade do Partido Comunista Chinês e também a divulgação do próprio pensamento de Xi Jinping, que é sempre algo que a gente via, principalmente nos relatórios das reuniões. Em vez disso, eles destacaram a questão de um centralismo democrático e a permissão para que líderes do Partido Comunista Chinês subissem ou descessem. Então, os analistas têm avaliado algumas dessas coisas como um enfraquecimento do poder do Xi Jinping. E como você mesmo comentou, a gente teve a visita do vice-presidente da Comissão Militar Central ao Vietnã. Só que essa foi uma visita em alto nível. Ele realmente recebeu uma recepção que é o tipo de recepção que a gente tem para um líder de Estado. Ele se reuniu com o líder do partido do Vietnã. E isso é muito simbólico, porque geralmente esse tipo de reunião só é feito pelo líder do Partido Comunista Chinês. Então, Xi Jinping não ter estado presente nessa reunião, que foi bem no mesmo momento onde ele estava voltando do BRICS, é muito significativo. Até mesmo porque agora a gente teve uma mudança no poder ali no Vietnã. E esse foi o primeiro encontro entre a China e o Vietnã depois que a gente teve essa mudança, o que torna tudo isso ainda mais significativo. Tem alguns outros vários pontos, mas também não dá pra gente trazer tudo aqui, mas é só pra gente ter uma ideia do contexto. Não, perfeito, Manu. Tem até uma questão interessante aqui. O mesmo Zhang Youxia, ao qual você se referia, normalmente participa com Xi de visitas às Forças Armadas, e a gente tem a informação de que no dia 4 de novembro, foi logo após, então no dia anterior às eleições americanas, na segunda-feira passada, Xi Jinping visitou uma base aérea do Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas do Partido Comunista Chinês, e é o tipo de viagem que ele normalmente só faz com Zhang Youxia ao seu lado. Dessa vez, então, o líder militar do partido, que normalmente o acompanha, não estava presente, o que dá todo um tom de um eventual racha no partido, não é isso? Perfeito, Marcos, foi isso sim. A gente teve, e essa reunião foi muito importante, essa reunião do Xi Jinping que você acabou de comentar, porque foi uma reunião principalmente focada em uma área do Exército do Partido Comunista Chinês, do Exército de Libertação Popular, que é principalmente os responsáveis pelo ataque rápido que eles estão planejando fazer caso eles realmente invadam Taiwan. Então é um grupo militar muito importante. E como você comentou, esperava-se que Zhang Youxia fizesse essa visita junto com Xi Jinping. Então o fato dele não ter ido foi visto pelos analistas como uma tentativa de Xi Jinping de reafirmar o seu poder. E agora a gente vai ter que realmente ver as próximas atitudes de Xi Jinping, porque ele anda tendo uma atitude muito dura com qualquer pessoa que ele acredite que de alguma forma pode ameaçar o seu governo. Então não seria uma surpresa se, por exemplo, daqui a algum tempo a gente visse, se Xi Jinping conseguisse retomar o seu poder, se a gente visse até mesmo algum tipo de expurgo com Zhang Youxia. Lembrando que houve recentemente um expurgo na força de foguetes dentro do Partido Comunista Chinês, e como a Manu falava, só para a gente ter informação para o público, a base que foi visitada era das companhias aéreas do Exército de Libertação Popular, cuja missão central é libertar Taiwan como uma unidade de reação rápida. Bom, fica então a informação. Manu, muito obrigado por conversar conosco, e até semana que vem, quando a Manu fala conosco direto do Rio de Janeiro, trazendo as notícias do G20 como parte da imprensa credenciada. Até lá, Manu. Obrigada, Marcos. Boa tarde.